Na obra, Para Meu Rude Homem com Múltiplas Personalidades, se inicia com a protagonista Mônica interrogando um homem. Primeiro, pergunta se ele se chama Garcia. Ele nega, afirmando que não é essa pessoa. Mônica nota que as vestimentas deste homem são bem diferentes das que Garcia usa. Em seguida, ela pergunta então se ele se chama Luiz. Cansado dessa conversa, ele se apresenta como Henrique. A resposta só deixa Mônica mais confusa. Em poucos dias, ela viu duas pessoas com a mesma aparência deste homem. E os três se comportam de forma diferente e se vestem de formas diferentes. O tal Henrique tenta ir embora, mas Mônica impede, segurando o braço dele. Ela pergunta se ele tem dois irmãos gêmeos, e logo em seguida diz que já viu gêmeos idênticos, só que nunca chegou a ver gêmeos que tivessem a mesma cicatriz. Mônica tinha certeza que Henrique estava mentindo, e pensa na possibilidade dele ter múltiplas personalidades. Agora indo um pouco para o passado, Mônica nos conta que ela é órfã, e seu nome foi dado pela diretora do orfanato. Esse é um nome que demonstrava ser importante. Porém, tinha um problema. O nome era bom, mas Mônica não tinha um sobrenome. No fim, ela era apenas uma órfã. A diretora do orfanato acabou colocando o mesmo sobrenome para todas as crianças, ficando assim como Mônica Órfã. Quando uma criança fosse adotada, obviamente ela iria poder trocar de sobrenome, mas Mônica nunca foi adotada. Há 4 anos atrás, o reino que ela nasceu e cresceu estava em guerra já há 2 anos. Naquela época, como apenas faltava 2 meses para ela completar 18 anos, Mônica queria logo sair do orfanato. Para a sorte dela, surgiu um anúncio de recrutamento para enfermeira militar. O trabalho pagava muito bem e também dava apoio à universidade. Logicamente, Mônica aceitou e foi trabalhar lá por 2 anos. Quando a guerra acabou, não foi possível receber salários atrasados, e a universidade que Mônica iria ingressar foi destruída pela guerra. E agora, com 22 anos, uma amiga, Diana, a recomendou um trabalho em uma cidade turística, onde teria que ser tutora do filho de um casal de nobres. Apesar de ser órfã, Mônica já teve a oportunidade de ser adotada, mas pela inocência dela, ela acabou deixando Lizzie ser adotada no lugar dela. Claro, isso após Lizzie implorar para ela. Lizzie não era muito bem tratada no orfanato pela diretora e queria logo sair de lá. Em troca por essa ajuda, ela deu um broche para Mônica, o qual está com Lizzie desde a época que ela foi abandonada. Voltando para o presente, enquanto caminhava pela nova cidade, Mônica se esbarra com um homem. Olhando bem para o rosto do homem, Mônica acaba o chamando de Sol. Em seu tempo como enfermeira militar, ela acabou cuidando de um homem bem parecido com ele. E como a placa de identificação do rapaz estava quebrada, apenas 3 letras estavam visíveis, que se formava a palavra Sol. No entanto, o homem nega. Ele diz que não é essa tal pessoa chamada Sol e que seu nome é Luiz. Mônica fica confusa, já que ele é idêntico a Sol, mas ela acaba tirando esses pensamentos após ver que Luiz tem uma boa etiqueta e postura. Isso a faz ver ele como uma pessoa completamente diferente a Sol, apesar da aparência. Após esse esclarecimento, Luiz oferece para levar Mônica até a praça, afinal ela estava perdida. Ela aceita e assim os dois vão. Durante o caminho eles conversam. Luiz fala que está nessa cidade à procura de uma pessoa. E Mônica se sente muito à vontade falando com ele. Ela diz que é como se estivesse falando com um velho amigo. Chegando à praça, Luiz dá uma flertada básica com Mônica, o que a faz pensar que ele é um mulherengo.
Ela até afirma isso em fala, só que ele nem ao menos nega, apenas sorri diante deste comentário. No outro dia, indo até a casa a qual vai começar a trabalhar como tutora, Mônica conhece os 2 filhos do casal. O mais novo, chamado Martineu, o menino que ela será a tutora, e a filha mais velha do casal, Liela. Apesar de Liela ter a mesma cor de cabelo de sua mãe, a senhora Mallet, Mônica reconhece os olhos acinzentados que vê em sua frente, e logo lembra de Lizie. Além disso, as duas têm a mesma idade, 22 anos. Indo conhecer seu quarto, Mônica consegue ficar a sós com Liela. Ela então pergunta se ela realmente é Lizie, e como resposta, Leila apenas pergunta o que diabos ela está fazendo ali. Mônica tenta explicar falando que ela apenas está lá para ser a tutora e que sua presença ali é apenas uma coincidência. Ao mostrar a carta de recomendação para Liela, ela pega das mãos de Mônica e a rasga. Com isso, Mônica se desespera, começando assim uma leve discussão. Mônica entende que não é bem-vinda ali, mas para uma pessoa que Liela não vê há 10 anos, esse tipo de recepção é demais. E chega a ser até ingratidão, já que ela está lá apenas porque Mônica permitiu, porque Mônica concordou que ela fosse adotada em seu lugar. Ambas são interrompidas pela mãe de Liela. Mônica inventa uma desculpa que sua carta de recomendação foi rasgada ao ser retirada da bolsa de mau jeito. A mãe de Liela faz vista grossa diante da situação, mas quando fica sozinha com a filha, ela pergunta se seria correto contratar Mônica, uma moça que rasgou a própria carta de recomendação. Liela apoia que Mônica seja contratada. Em sua primeira ida à cidade para fazer compras, Mônica acaba se perdendo. Com medo dos arredores, ela decide voltar para trás, e tomando essa decisão acaba se esbarrando com um homem. Olhando bem para ele, o reconhece como o rapaz que viu antes, Luiz, ou seria Lewis, parando para pensar. Independente de qual for a pronúncia correta, na minha cabeça o nome dele é Luiz agora. Enfim, estranhamente, ele a trata com grosseria, e fala como se ela fosse uma estranha. Mônica percebe que ele cheira a álcool, mas mesmo assim ainda tenta ter uma conversa com ele, só que ele continua sendo grosseiro e começa a se afastar dela. Mônica o impede, argumentando que o tombo que eles tiveram foi um acidente por parte de ambos e que ele nem pediu desculpas. Além de que, devido a isso, as coisas que ela comprou acabou sendo arruinadas, então ela cobra dinheiro, chegando até o segurar pelo braço, o impedindo de sair. Mas isso tudo se interrompe com a chegada de alguns homens que estão à procura desse cara. O suposto Luiz apenas corre, deixando Mônica sozinha com esses homens. Só que depois de um tempo, ele retorna para ajudá-la. Depois de um belo sacode, todos os homens ao redor são derrotados. Estando caída no chão, o homem a ajuda a se levantar. Mas em vez de receber algum tipo de agradecimento, Mônica cobra o pagamento dos utensílios dela que foram destruídos, isso incluindo agora seu vestido. Apesar de continuar sendo grosseiro, ele cuida do ferimento dela e até mesmo nesse momento ele demonstra ser um pouco gentil. Mônica então pergunta a ele se ele conhece alguém chamado Luiz. Ele responde que não conhece esse tal Luiz. Seu nome é Garcia. A partir daí, Mônica começa a considerar que talvez eles são gêmeos. Mas fica confusa ao ver que ele tem a mesma cicatriz que Luiz. Notando que já está atrasada para retornar à casa, Mônica e Garcia combinam de no próximo sábado se encontrarem ali na fonte que estão, para que nesse dia sejam pagos todos os utensílios que acabaram sendo danificados de Mônica. No entanto, no sábado, Garcia não aparece. Quem vai em seu lugar é Luiz, dizendo que foi um pedido de Garcia. Eles passam o resto do dia fazendo compras, e acabamos descobrindo que Luiz é médico, quer dizer, era aluno de medicina, que foi recrutado quando ainda era estudante, antes da guerra acabar. Mônica também conta sua história a ele, o qual escuta com muita atenção. Passando-se um tempo, um banquete ocorre,
Nele, tudo ocorre bem. Mas, como terá fogos de artifício, Mônica passa mal, ao se lembrar de bombardeios. Então, acaba pedindo licença para Martineu. Assim, indo para um canto mais isolado do jardim. Mônica fica refletindo sobre a família de Liela e sobre como será a vida dela daqui para frente. Liela terá uma vida boa, terá tudo o que qualquer dama fosse desejar. Tudo isso poderia ser dela se ela tivesse sido adotada. Não querendo mais ficar se remoendo, Mônica decide sair, mas acaba ficando ao ouvir uma voz. A voz de Liela. Liela está a se declarar por um homem, o qual se parece muito com Luís, e também com Garcia. Pelo jeito que está a falar e se vestir, Mônica presume que deve ser Luís. Decidindo não se envolver na conversa, Mônica faz menção de sair. Mas infelizmente ela acaba tocando num sapinho, que emite um barulho, fazendo com que Liela e Luís a notem. Com sua presença revelada, Mônica se desculpa. E pela forma que o rapaz começa a falar com ela, pergunta se ele não é Luís. E se ele não for, então só pode ser Garcia, pela maneira da fala. No fim, Liela sai deixando os dois a sós para conversar. Ele então diz a Mônica que não é Luís e nem Garcia. Seu nome é Henrique Sullivan. Os fogos de artifício começam. E agora o suposto Henrique começa a passar mal. Mônica rapidamente faz os primeiros socorros, conseguindo assim o ajudar. Quando Henrique finalmente volta a si, Mônica pergunta se ele já tomou alguma coisa chamada pílula verde. É um remédio que foi dado aos soldados traumatizados. Porém, o remédio tem um efeito colateral. A maioria dos soldados que usaram essa pílula tiveram sintomas graves, como por exemplo, um soldado que estava sofrendo com alucinações e sem querer causou um acidente, fazendo assim a pílula verde ser proibida de ser feita e vendida. Com toda essa linha de raciocínio, Mônica descobre a verdade. Luís, Henrique e Garcia, ambos são muito parecidos e têm a mesma cicatriz ao lado do olho. E juntando tudo isso com a pílula verde, só há uma resposta. Henrique tem múltiplas personalidades, causado pela pílula verde. Passando um tempo, Henrique vai até a mansão Mallet em busca de Mônica. Ele explica que realmente foi um soldado e tomou a pílula verde. Inicialmente foi difícil se acostumar com essa vida de múltiplas personalidades. Mas com o passar do tempo, até mesmo conseguiu se comunicar com elas utilizando um caderno. Além de Luís e Garcia, existe uma outra personalidade, só que essa ele não tem informação nenhuma. Outro problema que Henrique sofre é por não conseguir dormir. Porém, quando ele tomava a pílula verde, conseguia dormir bem e no outro dia ainda era ele mesmo. Nenhuma outra personalidade tomava posse de seu corpo. Por isso, ele quer que Mônica o ajude a produzir a pílula verde. Ela, como uma ex-enfermeira militar, pode ser uma grande ajuda para fabricar a pílula. Inicialmente, Mônica se recusa, mas com a proposta de, se ela o ajudar, Henrique daria apoio para que ela ingressasse em uma universidade. Com essa promessa, ela decide ajudar esse estranho homem. Terminando assim o capítulo 20.